Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês capítulo 7, a partir do verso 2. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? Diz assim: naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo. À beira da morte, quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem procurar seus escravos. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer nem de ir ao seu encontro. Basta uma ordem e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, e venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado, voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram à casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Glória a Deus. Eu quero dizer que a sua casa, meu irmão, a sua casa, minha irmã, será alvo dos milagres de Deus. A sua vida será alvo dos milagres de Deus. Ficará tudo em perfeita paz, o eirene, o perfeito bem-estar vindo de Deus. É o que aconteceu nesse texto. Esse texto fala de um oficial romano, aqui já mostra a disposição do Senhor Jesus e de Deus ser um Deus de toda a humanidade, mesmo diante do povo de Israel. E conta a história de um homem que intercedeu por seu escravo diante de Jesus. Não foi a religião, ele ouviu falar de Jesus e pediu o seu socorro. E o Senhor prontamente, mesmo diante de todo o processo ali, foi socorrer esse escravo. A palavra não fala que se esse escravo era algum parente, só fala que é um escravo. E na verdade todos nós, antes de conhecer Jesus, estávamos nessa condição, escravos do pecado. E vamos fazer as aplicações pertinentes a esse texto para a nossa vida. Começa falando assim, ó: naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Irmãos, é sempre quando chega o problema, a enfermidade, a separação de um casamento, um filho que se perde para as drogas, que nós costumamos buscar o Senhor. Nesse momento, acaba-se tudo aquilo que nós talvez em outros momentos, ou talvez até mesmo por se comportar como aprendemos devido ao ensinamento desse sistema que vem do mundo, por aparência, desaparecem. Era um centurião romano, um homem de muita autoridade, um homem que provavelmente tinha centúrias, ou seja, mais de 600 homens debaixo do seu comando. Tinha um poder imenso, inclusive para mandar prender Jesus e obrigá-lo a ir lá. Mas ele enviou pessoas para pedirem. Mas é impressionante porque esse versículo mostra para nós que o amor, ele está além das aparências. E é verdade, porque quando surge o problema na família, quando surge o problema em nossa casa, nós imediatamente clamamos ao Senhor, e não tem nada de errado nisso. Na verdade, é isso que deve ser feito, irmãos. Romanos 12:9 diz: não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloquem-se ao lado do bem. No versículo 10 ele diz: amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Foi o que esse centurião fez. Não importa a posição, não importa o cargo, o que importava era a vida do escravo. E olha o que ele fez. Ele estava à beira da morte, a palavra fala assim, ó: quando o oficial ouviu falar de Jesus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez ele pudesse
ter ouvido dos profetas e ouvido falar das histórias de Deus por meio dos seus profetas e procurar a religião, que eram os fariseus. Ele até procurou a religião, mas para mandar buscar Jesus, e é o que fala assim, ó, mandou alguns líderes lhe pedirem que fossem curar seu escravo. Os líderes, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que estavam lá, que deveriam até prestar esse socorro ao escravo, foi mandado por ele, mas ele mandou que pedisse ao Senhor Jesus. Já havia aqui uma identificação de quem ele era, já havia aqui um certo respeito. Então use, irmão, use, minha irmã, todos os recursos disponíveis para alcançar Jesus. Envie pessoas, procure pessoas que você conhece, que talvez já tiveram uma experiência com ele, e peçam uma oração aí, que outras pessoas venham intercedam pelo irmão Alisson. A oração sempre é bem-vinda, mas use qualquer recurso disponível para alcançar o milagre para sua família, para alcançar aquilo que você precisa. Qual é a demanda da sua casa, irmão? Qual é a demanda da sua casa? Agora, entenda, quem pode salvar e quem pode fazer um milagre é somente Jesus. Logicamente, irmão, nós hoje, e eu falo claramente isso, o véu já foi rasgado. Nós temos acesso praticando Mateus 6,6. Mas tudo que for preciso ser feito, faça de imediato. Olha o que diz Salmo 118, versículo 8 e 9 a esse respeito. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar na proteção do Senhor do que confiar na proteção dos príncipes. Foi o que aconteceu. Os fariseus representavam a religião, ou seja, o acesso ao céu. Mas ele usou a religião naquele momento porque era o que ele conhecia para acessar Jesus. Então, irmão, mesmo que você não saiba, faça do seu jeito. Sabe, dobre o joelho no seu quarto, fale da sua maneira ao Senhor. Senhor, eu não sei, não tenho oração, uma palavra bonita para falar com o Senhor, mas eu tenho a sinceridade do meu coração. Eu preciso de ajuda. Ajuda-me mais uma vez a levantar. Cessa todos os meus medos. Livra-me dessa guerra, Senhor. Cura o meu esposo. Cura a minha esposa. Cura aquela pessoa que eu tanto amo. Liberta ela, Pai. Ela tem sido escrava do pecado, do ódio, da vaidade. Por favor, Senhor, ajuda, porque eu amo muito ela. E o Senhor, irmão, ele ouve esse tipo de oração. É o que texto relata. A palavra fala assim, ó. Continua falando. Os líderes foram, né? Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorressem um homem, dizendo, ele merece a sua ajuda. Agora, quem merece o favor de Deus? Quem merece, irmão? Quem merece o favor de Deus? Nenhum de nós mesmo merece o favor de Deus, irmãos. Nenhum de nós. A graça ainda ela é imerecida e ela é gratuita. Logicamente o Senhor ele tem prazer em nos abençoar, mas nem todos que procuram Jesus, irmão, busca a sua presença. Eles não queriam a presença do Senhor. Eles queriam que eles fossem ajudar o oficial romano, e tem uma motivação, eu vou chegar lá. Mas nem todos que procuram Jesus procuram justamente, nem todos que conhecem Jesus, que falam do Jesus, irmãos, são verdadeiramente amigos de Jesus e conhecem Ele. Ele merece, não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão falando. Olha o que o apóstolo João retrata disso na primeira epístola dele, no capítulo 1, no versículo 6. Algumas palavras elas são preciosas na Bíblia. Ela fala assim, ó, portanto, se dissermos que temos comunhão com Ele e continuamos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Aqueles homens agiam por fingimento, agiam por hipocrisia, e eles tinham uma motivação que é revelada nas suas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. E olha o que eles dizem. Olha o que eles disseram, eles falam assim, ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Sempre tem um cunho financeiro por trás de alguma troca de favores. Sempre quando nós vemos troca de favores, irmãos, sempre tem algum cunho financeiro, algum domínio, alguma coisa que provavelmente eles poderiam pedir.
depois ao oficial romano. Agora, como é que é a música do Alessandro Vilas Boas? O amor não se compra e nem se merece. O amor, meu irmão, ele não é uma troca. Ele diz, o homem ama Israel porque construiu uma sinagoga. E eu não sei falar qual é o motivo, mas o Senhor ensina que o amor não é uma troca. Ele até acompanha, mas Paulo diz para nós a respeito disso em Romanos capítulo 5, versículo 8, e ali nós já verificamos que o amor, ele é a graça de Deus por meio do amor em Jesus Cristo, ela é gratuita e merecida. O Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda estávamos na nossa pior versão, enquanto ainda a escuridão e as trevas se apossavam do nosso coração, enquanto ainda nós tínhamos desejos odiosos, enquanto ainda estávamos vivenciando coisas terríveis. E ele já tinha morrido, justamente para que fosse restaurado. Jesus morreu para o perdão da nossa dívida com Deus, para o perdão dos nossos pecados. Jesus, mais do que isso, ele morreu para que nós tivéssemos um acesso, um novo e vivo caminho direto ao trono, para que pudéssemos pedir assuntos como esse, como uma intercessão para uma pessoa amada diretamente. Ele morreu ainda muito mais do que isso, para que o Espírito Santo fosse derramado em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, para que nós tivéssemos a capacidade de atravessar toda dificuldade, para que nós pudéssemos ir além das nossas expectativas, porque quando Deus opera em nós, conseguiremos ir infinitamente mais e fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, ou até mais do que sonhamos. Então, eu estou pregando aqui para alguma pessoa que se sente indigna, e eu pergunto, quem é digno? Bom, no meio do processo, aquele oficial romano reconheceu, ele fala, ó, Jesus foi com eles, ele é amoroso. Jesus identificou, eu creio, a necessidade do escravo, irmão. Tinha um homem pedindo por uma pessoa que aparentemente não tinha condição nenhuma nem de levantar da cama. E Jesus foi com eles, fala assim, ó, mas antes de chegar à casa do oficial, mandou alguns amigos para dizer, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Na caminhada da fé, irmão, na nossa jornada, sabe, corrija urgentemente alguns equívocos. Na nossa caminhada de fé, nós precisamos corrigir tudo aquilo que não... Eu creio, eu não sei se foi o Espírito Santo, a palavra não diz o que aconteceu, mas houve uma correção. Por quê? Os líderes judeus foram e falaram, ó, ele merece. E olha o que os amigos dele disseram, Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno. Eu não sou digno de que incomode vir à minha casa. Por quê? Jesus se aproximava, irmão. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos quem nós somos. Mais nós vemos como nós não merecemos. Mais nós pensamos justamente isso. Esse é o sentimento, irmão. Esse é um sentimento de quem está se aproximando de Deus, de falta de dignidade, de saber que não é digno, e nós não somos, irmão. Então, na caminhada da fé, procure corrigir, procure a correção daquilo que está. Deixe Deus aparar as arestas, deixa Deus te disciplinar. Ele disciplina o filho que ele ama, deixa ele arrancar comportamentos que você não precisa para viver o propósito, para viver o milagre. Olha que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 12, no versículo 11, olha só como combina com isso. Não é nada agradável ser corrigido, não é, irmão? Ninguém. O irmão Alisson não gosta. Não se engane, ninguém gosta, ninguém. Fala, ó, na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas essa tristeza é boa, ela era para a vida. Mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que, pela correção, foram exercitados. Então exercite a correção com Deus. Senhor, apara as arestas. Senhor, fala, sabe, justamente comigo, o que eu preciso fazer para me atingir ao propósito, para me alcançar o milagre. Olha, o que os amigos do centurião romano, ele nem foi para perto de Jesus. Esse centurião, o outro, foi ter direto com Jesus. Mas esse,
Ele não foi ter direto, foram os amigos dele que foram. Ele enviou intercessores, e quão bom é ter amigos, meus irmãos, que falam sobre Jesus, que falam com Jesus sobre nós. Olha, eles continuaram dizendo: sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, venham e eles vêm. E se digo ao meu escravo faço isso, eles fazem. Ele era um homem que, diante da realidade que ele vivia, ele conseguiu enxergar aquilo que Jesus tinha. Só de Jesus se aproximar, ele percebeu a autoridade. E o que é a autoridade de Jesus? Mateus 28, versículo 18, fala que toda a autoridade está sobre ele, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. Se ele vai fazer, eu não sei, mas ele pode. Jesus é poderoso. Irmãos, Deus tem muito mais poder do que nós imaginamos. Deus é muito mais poderoso do que nós pensamos. Agora, esse homem reconheceu que perto de Jesus, mesmo ele sendo grande, perto de Jesus ele não era ninguém. E eu falo grande na questão da ocupação do cargo dele, irmãos. Ele tinha poder ali, autoridade concedida, é verdade, por Deus. Mas até mesmo para mandar prender Jesus, como eu disse. Mas agora, humildade não é sinal de fraqueza. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. Humildade não é sinal de fraqueza. E nem ausência de autoridade, porque ele fala, eu tenho autoridade, eu sou submisso à autoridade. Ele reconheceu, diante da realidade que ele vive, quem era Jesus. Agora, humildade não é sinal de fraqueza. 1 de Pedro 5,6 fala, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e no tempo certo, ou seja, no tempo oportuno, ele vos exaltará. Reconheceu quem era, reconheceu o poder de Deus. E olha o que a palavra diz a respeito disso. Quando Jesus ouviu isso, e Jesus ouve atentamente, ele está ali atento a todas as nossas ações e as nossas correções, ele corrigiu tudo que era necessário no processo que ele vivenciou por amor a um escravo. Meu Deus, que história é essa, irmão? Olha, ficou admirado, e Jesus voltou-se para a multidão que o seguia e disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Cadê a fé dos fariseus? Cadê a fé daqueles homens que estavam pedindo em troca de um templo? Uma fé em Deus, meu irmão, uma fé viva em Deus provoca a admiração dele. E mais do que isso, ele age como nossa testemunha e como nosso favor. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual tem derramado lágrimas em segredo, e essas lágrimas têm feito um barulho enorme no céu, porque apesar de toda a dor, apesar de toda a angústia, apesar da vontade de parar, não pararam de derramar. As lágrimas começam e continuam rolando pelo rosto. Às vezes, e não importa onde a lágrima cai, todo mundo vai derramar lágrimas um dia. Talvez seja no chão vermelho, pisado num chão de terra, num chão de porcelana, independente da classe social. Talvez sejam dentro de um carro, dentro de uma Ferrari, ou talvez sejam dentro de um Fusca. Talvez seja dentro de um edifício luxuoso ou dentro de uma casinha humilde. As lágrimas caem, e quando elas caem e nós entregamos ela para Deus, e essa é a verdade, há um mistério nas lágrimas, nós derramamos e entregamos ao Senhor, e Ele recebe. As lágrimas é o sangue da alma, é a expressão de amor genuíno de quem verdadeiro ama, de quem verdadeiramente ama. Só choramos por aquilo que amamos e só pedimos a Deus por aquilo que realmente importa. Então as suas lágrimas, eu estou pregando para essa pessoa que tem feito dessa forma, as suas lágrimas silenciosas e a sua oração silenciosa no seu quarto tem feito um barulho imenso no céu, e Jesus vai se levantar ao seu favor. A palavra fala que ele falou à multidão, então Deus vai começar a soprar seu nome em lugares que você nem conhece as pessoas, e aí o soprar de Deus para essas pessoas vai abrir portas, vai estabelecer conexões preciosas que você precisa para atingir o seu milagre. Receba essa palavra, meu irmão, receba essa palavra, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Eu sei que você tem derramado lágrimas, o irmão Alisson tem derramado lágrimas, e as lágrimas, sim, Deus a recolhe, e nós a entregamos. Entregue,
entregue no altar de Deus, entregue a oração. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Isaías 64, versículo 4 fala: desde a antiguidade jamais se ouviu ou se viu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, ou para aqueles que nele confiam. Ele está trabalhando ao seu favor. Primeiro dá o testemunho para a multidão, e depois a palavra fala: e quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Aquilo que escravizava já não vai escravizar mais. Aquilo que trazia morte já não vai trazer mais morte. Sabe por quê? Porque ao som da voz do mestre, ele diga: a chuva caia, e ela cairá. Ele diga ao morto: viva, e ele viverá. Ele diga aos céus: abrem-se, e ele se abrirá. Porque é ele que manda, é ele que tem a autoridade. Eu não sou digno nem que vá à minha casa, eu não sou digno nem de chegar perto do Senhor, mas uma só palavra, basta uma só palavra, então vai ser curada toda enfermidade que tenha assolado a sua alma. Nós veremos, meu irmão, pelo poder da fé, sabe, pessoas que andavam de cadeiras de rodas se levantando na sua frente. Você verá, meu irmão, a porta de emprego se abrindo, você verá diante da sua frente um milagre que você tanto quer. Aquela pessoa amada que foi embora, batendo na porta da sua casa com o coração quebrantado, porque percebeu que perdeu o verdadeiro amor, porque no seu coração tem um amor de Jesus, um amor verdadeiro, um amor que não se compra, um amor que não se merece. Não se merece, não se merece. Milagres são reais para quem crê. Milagres são reais para quem crê. Tiago 5, versículo 15, ele fala que muito pode os justos e as suas orações, que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E você verá o efeito, meu irmão. Você verá, minha irmã, eu quero declarar profeticamente que você verá o efeito das orações que você tem feito em silêncio no seu quarto, e está bem próximo diante disso acontecer. Não pare mesmo por nada de orar pelas pessoas que você ama. Não pare de interceder, não pare. Que Deus, sabe, possa lhe entregar pessoalmente a recompensa. O Cordeiro tem a recompensa pelo teu sacrifício, pelas tuas lágrimas e pelo teu suor. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.